Da mesa do pastor 1520, sobre conhecer Deus. Sem exageros, podemos dizer que há coisas, gestos, situações que não temos como explicar satisfatoriamente. Nem sempre estas coisas, gestos e situações são o que o povo chama de coisas do outro mundo. Às vezes, algumas vezes, são até bem simples. E aí um filósofo de esquina ou de botequim pode conhecer e falar de algumas delas, como aquele que cantava: "Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada." Noel Rosa, cantor e compositor brasileiro, estava falando do sabor do café e se expressando, como eu disse, como um filósofo de botequim. Gente dotada, às vezes, de dons artísticos fabulosos, mas, infelizmente, de vidas vazias. Só que um outro filósofo, um austríaco naturalizado britânico, de nome Ludwig Wittgenstein, apontado como um dos principais filósofos do século XX, mestre respeitado da lógica, da filosofia da mente, disse uma vez que as palavras são incapazes de descrever adequadamente o aroma do café recém-coado. Bem, Wittgenstein, apesar de ser um gênio do pensamento ligado a uma das mais importantes universidades do mundo, era também alguém de vida vazia. Só que ele nos ajuda a imaginar que se às vezes o falar sobre o café pode ser algo descrito como algo assim extraordinário, o que não dizer do falar do criador do café, de todos os frutos, dos 200 bilhões de planetas e milhões de vias lácteas. Como poderemos expressar a grandeza incomensurável desse Criador, Deus? Não há mesmo como explicá-lo de forma completa, satisfatória, em termos intelectuais, embora o que podemos saber de Deus como humanos seja suficiente para satisfazer as nossas almas. As maneiras pelas quais a Bíblia e a teologia cristã falam sobre Deus expressam a ideia que ele até se revela de maneira que nossas mentes humanas sejam capazes de compreendê-lo, mas sempre dentro dos limites que ele impõe. Mesmo não tendo sido criado segundo a sua espécie, como os demais seres viventes, mas a nossa imagem e semelhança, disse Deus, o ser humano criado conforme um tipo divino, repetindo Rubens Siskenzerback, o primeiro homem, com certeza, podemos perceber pela natureza, por exemplo, algumas realidades sobre a pessoa e o caráter de Deus. Gostamos de repetir que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Essas coisas e realidades se apresentam a nós em imagens e ideias por meio do nosso mundo, da natureza que nos cerca ou sobre a qual somos informados. Mas, obviamente, Deus não está reduzido ao nível desta natureza. Há nada deste mundo cotidiano. Na verdade, há nada do universo. Ele é antes dele e está acima dele. É uma tolice enorme se crer, como fazem os panteístas, que Deus é a natureza e a natureza é Deus. Aceitando e trabalhando o fato de que nem todos os aspectos da ordem criada nos satisfazem em termos de conhecimento sobre a natureza de Deus, e não satisfazem mesmo, pela Bíblia percebemos que alguns dos aspectos da criação de Deus e seu relacionamento conosco, como os que podem ser identificados nas expressões dos Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou dos Salmos 81, no qual o salmista se dirige a Deus como o pastor de Israel, podemos perceber que há como entendermos, por exemplo, que assim como um pastor humano digno guia e cuida do seu rebanho, Deus conduz e protege os que são do seu povo, os que são do seu rebanho. Sempre que nos deparamos com a indignidade da escravidão dos seres humanos, quando escravizam a outros seres humanos, nós temos a analogia de que a escravidão sempre nos leva à luz da Bíblia, a nos lembrarmos do processo divino que, através da morte de Cristo, comprou a nossa liberdade. Deixamos de ser escravos do pecado. Somos avisados pela Bíblia de que o Espírito Santo de Deus é quem ilumina e torna as verdades que precisam ser compreendidas ao nosso alcance. Verdades que precisam ser reveladas, conhecidas daqueles que têm fé. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós,
e habita no coração daqueles que creem em Deus de fato e procuram amá-lo, e Jesus é o meio de nós amarmos a Deus, esse Espírito Santo faz com que esses crentes compreendam a vontade de Deus e procurem aplicar às suas vidas esta verdade. E desta forma, este Espírito de Deus nos fornece as formas apropriadas para compreendermos a Deus no que Ele é para ser compreendido por nós. O Senhor Jesus, um milagre que jamais poderá ser explicado às mentes humanas, ou seja, a de Deus ter se feito gente como a gente, em suas parábolas, ilustra perfeitamente as maneiras de Deus, Senhor, Criador e mantenedor de todo o universo, relacionar-se com as pessoas. Com certeza, esse relacionamento que encontra o seu ápice na pessoa, então, do Senhor Jesus, nos leva a compreender de forma total como Deus recusou-se nele, Jesus Cristo, imputar, considerar as nossas transgressões. E esta é a mensagem que os que se fazem em Jesus Cristo, povo de Deus, precisa anunciar cada vez mais e mais, conscientes de que nesta mensagem de redenção em Cristo, que está a composição das nossas almas, o sentido para elas, de forma que, como dizia o Dr. Peter Terry Forsyth, teólogo e pastor congregacional escocês, a pregação do Evangelho, então, não é só um convite para que as pessoas venham a Cristo, é muito mais, bem mais. Então crer em Deus, mesmo sem conseguirmos explicá-lo de forma completa, continua sendo a fonte certa da esperança. Verdade. Nesses dias atuais, o declarar que cremos e esperamos em Deus estão sendo realidades mais do que nunca, que se tornam motivos para sermos chamados de loucos, frenéticos, fanáticos, intolerantes. Mas crer nele é nos tornarmos dele. E aí percebermos que, na verdade, estamos sendo dotados da mais importante sabedoria que se pode ter. E que estamos sendo consolados de uma forma maravilhosa, o que também não pode ser devidamente explicado, porque já que o nosso consolo tem a ver com o Espírito Santo, isto é, com Deus na pessoa do Espírito Santo, então tal consolo também é inexplicável. Não. Eu não posso compreender Deus de forma completa, mas o que eu aprendo dele, em Jesus Cristo, à luz da sua palavra, me basta, realmente me basta. Spurgeon uma vez pregou: você quer afogar as suas mágoas, suas preocupações? Então vá e mergulhe no mais profundo das águas do mar da Trindade de Deus. Perca-se na sua imensidão e você voltará à tona revigorado. Não conheço nada que possa confortar tanto a alma, diminuir o inchaço da tristeza e suportar os ventos da provação do que isto. Realidades inexplicáveis de Deus.